Olá, pecadores! Eu espero que todos estejam bem, na misericórdia, na paz e na graça do Senhor Jesus. O nosso devocional de hoje é sobre o medo e a fé. O texto bíblico em Mateus 14 diz: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Neste texto da palavra de Deus, vamos encontrar Jesus provando a fé de seus discípulos, a prova de fé de seus discípulos. Provou a fé deles, mediu também o tamanho da incredulidade deles. Podemos notar nesse trecho da palavra em que Jesus tinha acabado de realizar o milagre da multiplicação de pães. Mas o interesse dos discípulos e seus corações, a Bíblia diz para nós que estavam endurecidos. Imediatamente Jesus toma a atitude de separar deles e diz: entre no barco, que eu vou orar. Jesus subiu ao monte para orar enquanto eles entraram no barco e ali enfrentaram uma grande tempestade. Note bem o versículo que diz que, chegando à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Então o coração dos discípulos, diante do milagre da multiplicação, era de total incredulidade. Se livre da multidão, não quero saber da multidão. Mas Jesus, movido de íntima compaixão, supriu aquela necessidade, fez o grande milagre com apenas 5 pães e 2 peixes. Então, meu amado, a fé dos discípulos sofreu uma provação. Mas podemos perceber que o medo prevalecia em seus corações. Eles tinham esquecido que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. O cuidado de Jesus em cada detalhe, em suprir as necessidades de seus discípulos. Mas Jesus, Ele deseja que seus discípulos sejam seguidores fiéis, que amam a Ele, que seguem Ele de todo o coração. Portanto, a grande prova de fé começou na vida deles neste momento. Então Jesus mostra para eles que medo e fé não andam juntos. Ao atravessar aquele mar, a Bíblia diz para nós que logo ali, bem na madrugada, os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma. Então, naquele momento, entre a madrugada, a Bíblia diz para nós que Jesus andava sobre as águas. E eles gritaram assustados de grande medo. Houve também em seus corações o desespero. Gritaram, clamaram, mas este grito não era de socorro. Este grito era um grito de desespero. Estamos perdidos, aterrorizante, vamos morrer nessa situação de tempestade. Meus amados, muitas de nossas atitudes são bem semelhantes às dos discípulos. Esta atitude de medo, de desespero diante das tempestades da vida. Então, neste devocional, queremos encorajar você a, entre o medo e a fé, você escolher agir, viver e andar pela fé em Jesus Cristo. Porque assim que eles passavam por aquele momento, Jesus não tinha abandonado eles. Pelo contrário, Ele aparece ali andando sobre o mar, mostrando o controle de tudo. Note bem também que houve esperança, porque Jesus apareceu e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Meu amado, esta é a palavra de Jesus em meio às aflições: tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. Então veremos neste devocional de encorajamento algumas atitudes que os discípulos tiveram. Perguntaremos: quais foram as atitudes que os discípulos tiveram diante da tempestade? Então veremos algumas atitudes. Primeira atitude: assustaram-se. A Bíblia diz para nós que eles, vendo Jesus andando sobre o mar, assustaram-se. Senhor, é um fantasma, é o Senhor, quem é? Estamos desesperados em meio à tempestade, e agora? O que será de nós? Este medo, seja que foi causado pelo grande e intenso barulho do mar, pode ser que também essa visão turva em seus olhos e seus corações endurecidos
assustaram-se. Meus irmãos, quantos sustos nós levamos e passamos na vida, certamente quando enfrentamos situações difíceis. A Bíblia diz para nós que eles gritaram, é um fantasma, assustados. Por que será que eles gritaram? A Bíblia diz para nós que à quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se até eles, andando por cima do mar. Era uma situação, uma circunstância ameaçadora, porque eles estavam inseguros, vivendo naquele momento em meio à tempestade, e agora, de repente, aquela visão aparece. A quarta vigília da noite, a Bíblia menciona para nós que seria entre 3 horas da madrugada e 6 horas da manhã, aproximadamente. Então seria aquele momento em que eles deveriam estar tranquilos e dormindo. Mas de repente acontece isso. Isso significa que quando a luz brilhava, entre aquele momento do amanhecer, Jesus aparece para eles. Talvez entre a claridade e a escuridão, de repente eles percebem aquele vulto passando, chegando mais próximo. O que seria de você nessa situação? Qual seria a sua atitude? Percebemos que também foi uma situação imprevista. Não estava previsto no cronograma dos discípulos. A sua rotina, bonito, milagres, vamos atravessar o mar, Jesus é bom, maravilhoso. Amém. A vida cristã, isso é uma maravilha. Mas Jesus quis mostrar para eles que há provações, sofrimentos, lutas, medos que precisam ser vencidos. Neste momento, o medo predomina no coração deles. Eles estavam confortáveis, mas Marcos diz para nós que cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos viam e perturbavam-se. Era perturbador aquela situação. Eles gritaram de medo. Eles já haviam estado naquele momento desesperador e agora perceberam uma visão de alguém chegando, confusos. O que seria de você? O que você faria se estivesse no barco? Um grande grito de socorro. Socorro, Senhor! Você é uma pessoa assustada, medrosa, tem medo das situações, das coisas? O que lhe causa medo? Qual o motivo do seu medo? Certamente não é fácil enfrentar situações assustadoras, mas Jesus disse para eles, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então na vida cristã eu não sei quais são os medos que te atormentam, mas lembre-se, o Senhor está contigo, o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos. Entendemos que o Senhor socorre no momento certo, amém? O Senhor ampara no momento certo. Foi bem claro para eles que não era um fantasma, era o Senhor dos céus, da terra e dos mares, que tem o controle de todas as coisas. Um Salvador precioso, um Redentor perfeito, um salva-vidas preciso e um capitão do barco no controle da situação. Então, estar com Jesus, ser um discípulo de Jesus, seguir a Jesus, requer renúncia, entrega e também uma vida de vitória para a glória de Deus. Podemos dizer que o medo pode destruir a nossa fé. Destruir é uma palavra muito forte, mas acredito que pode ali afetar a nossa vida, fazer com que nós não enxerguemos as verdades da palavra de Deus. O pregador Michael, num devocional sobre o medo e a fé, ele disse: o medo paralisa o espírito, bloqueia a mente, enfraquece o corpo e envenena a alma. Quantos medos têm te envenenado até o momento? Então, a primeira atitude dos discípulos, entre medo e fé, foi medo, assustaram-se. A segunda atitude que vamos notar aqui, eles acovardaram-se. Mais uma atitude de medo. Mas onde está a fé deles? Medo do fracasso. A Bíblia diz para nós, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir ao fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Sempre temos um corajoso entre os discípulos, Pedro. Ele tomou a iniciativa, ele viu que não era um fantasma, estava entre a dúvida se era ou se não era. Ele disse, Senhor,
Se é o Senhor, me manda ir ter contigo. Então, Pedro, ele vence o medo. Ele começa a ir em direção ao Senhor, que é a vitória sobre o medo. Em contraste entre o medo e a fé, percebemos Pedro com a sua iniciativa, mas ao ponto também que o medo o venceu. O significado da palavra medo aqui neste texto significa para nós um sentimento exagerado, algo que saiu do controle, perdeu o controle, ou um tipo de fobia, poderíamos dizer. Embora Pedro era um pescador profissional, era um homem que vivia nos mares, ainda assim ele se acovardou naquele momento, mas ele andou sobre as águas, isso que é importante. Analisamos aqui que é melhor uma atitude de fé como a de Pedro. Medo e fé. Ele toma atitude de fé em ir em direção ao Senhor. Note bem o versículo que vai dizer: respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Amém? Por cima das águas. Aleluia. O que Jesus disse para Pedro? Vem. Mas, Senhor, o Senhor não poderia me dizer mais palavras? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. A palavra de Jesus é a mesma. Vem, creia, confie, entregue-se. Louvado seja Deus por essa palavra. Pedro andou sobre as águas. Uma coragem tremenda no princípio, mas a Bíblia vai dizer para nós que ao andar sobre o mar, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Amém? Senhor, salva-me. Porque quando o medo domina os nossos corações, somente o Senhor pode nos salvar. Somente o Senhor pode nos amparar. Temos em nossas vidas medos que são reais. Nessa situação era real, a tempestade, os ventos, ele ali com medo de afundar, estou indo para o fundo, a incredulidade dominando o seu coração. Então são medos reais. Mas muitos dos nossos medos são medos imaginários, só está aqui na nossa mente, onde criamos situações, vivemos antes de acontecer as coisas. A ansiedade provoca o medo das coisas, o medo das decisões, o medo do fracasso, o medo do futuro. Então, meu amado, minha amada, eu quero dizer para você que Jesus quer que tenhamos uma atitude de fé e não de medo. Não estou dizendo aqui o medo de prudência. Quando vamos atravessar a rua, temos um certo receio, olhamos para que não sejamos atropelados. Este é um medo saudável, mas o medo doentio é aquele imaginário que está no coração, a covardia, o medo do desconhecido. Então vemos aqui uma situação desconhecida, imprevista, ameaçadora. Então houve esse grande grito de medo em seus corações. Eu não sei qual é o tipo de medo que você enfrenta neste momento, mas eu quero te dizer, conforme a palavra de Jesus, tem de bom ânimo, não tenhais medo. O medo atormenta muitas vezes os nossos corações, expectativas frustrantes e decisões frustrantes. Podemos dizer que quando tiramos os nossos olhos de Jesus, fracassamos espiritualmente. Foi o que aconteceu com Pedro. Embora os seus medos eram reais, embora que ele enfrentava situação ali desesperadora, mas ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos na tempestade. Os discípulos tiraram os olhos de Jesus e por isso o medo atormentou seus corações. Ao sentir o vento forte, olhar para a tempestade, meus amados, o medo pode afetar diretamente a nossa vida com Deus, nossa vida conjugal, a vida emocional, pessoal, profissional, ministerial. Porque o medo do desconhecido é uma falsa evidência da realidade. Mesmo que Pedro teve medo, ele foi corajoso e foi pela fé. Antigamente tínhamos medo do escuro, de coisas sinistras, histórias horripilantes, mas hoje temos medo do coronavírus, temos
medo de hospital, temos medo de problemas, temos medo de compromissos, de finanças. Alguém já perguntou para você, você está com medo do coronavírus? Para mim já perguntaram diversas vezes. Para ser bem sincero, eu já respondi, sim, há um certo medo e receio, mas não desespero. Mas há prudência também. Mas o fato é que o medo não pode dominar os nossos corações, o medo da violência. Quando esquecemos das promessas de Jesus, o medo vai nos dominar. Então, fazendo essa aplicação entre o medo e a fé, precisamos agir pela fé nos momentos de medos que enfrentamos. Então, distrações. Quando olhamos para a tempestade, para as circunstâncias, para as incertezas da vida, nós assim temos medo. Então, os discípulos, eles tiveram que aprender que a fé controla o medo. E logo Jesus, estendendo a mão para Pedro, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? A dúvida simplesmente foi fruto do medo dos seus corações. A dúvida é fruto do centralizar tudo em si mesmo, ou seja, o autorretrato, a selfie. Você olha para si mesmo, se acha maravilhoso, lindo, que maravilha. Quando você centraliza tudo em si mesmo, vem o medo, vem a dúvida, vem o desencorajamento. É isso que o diabo quer. Mas a fé verdadeira, ela controla o medo. A dúvida de Pedro não estava relacionada à capacidade de Jesus em salvá-lo, mas sim em reconhecer se realmente era Jesus que estava andando sobre as águas. Senhor, é o Senhor mesmo? Manda-me ter contigo. Então, nessas duas atitudes que nós já analisamos, nós percebemos que a primeira atitude foi de medo, assustaram-se. A segunda atitude, medo também, acovardaram-se. E a terceira atitude, uma atitude de fé que controla o medo. Eles aproximaram-se do Filho de Deus. Quando eles reconhecem quem é Jesus naquele momento, a Bíblia diz que aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Aquele que guarda-nos dos nossos medos, que nos protege. Antes de fracassarmos espiritualmente ou em qualquer coisa da nossa vida, nós fracassamos em nos aproximarmos de Jesus. Nós fracassamos na nossa comunhão diária com Deus, que é simples, uma leitura bíblica, uma oração, uma meditação nas Escrituras diariamente. É simples, mas é o essencial para a vida cristã. É de grande importância. Precisamos imediatamente aproximar do Mestre Jesus, aprender com Ele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vinde! Foi o que Jesus disse para Pedro. Vem! Para os pecadores, vinde! Apenas vir ao encontro do Mestre, aproximar-se. Qual a distância que você está de Jesus? Muito longe? Estou muito perto? Amém? Estou naquela distância, eu não quero chegar perto, mas também não quero me afastar muito. Então, meu amado, não se afaste de Jesus, aproxime-se. Todas as pessoas acreditam em alguma coisa de alguma forma. E esses discípulos tiveram que colocar em suas vidas a fé deles para vencer o medo que tanto lhes atormentou naquele momento. A questão de Jesus aqui para eles não era se eles tinham fé ou não, mas onde estava a fé deles? A fé deles estava no barco, na tempestade, na calmaria do vento? Então Jesus diz: onde está a vossa fé? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que a dúvida prevaleceu no teu coração? Por que o medo dominou a tua vida? Por causa da dureza de seus corações. Jesus revela em outros trechos, em Marcos e também no texto de Mateus. Meus amados, ele não perguntou acerca da existência da fé deles, mas qual era o fundamento, onde está a vossa fé? Que a nossa fé seja firmada em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque a fé, ela rompe as barreiras. Quando a tempestade nos atormenta, quando vem todo o temor e os medos que sofremos, a palavra de Jesus, ela é poderosíssima. A Bíblia diz que por uma palavra só,
uma palavra, aquieta-te. O vento e o mar se aquietou. Aleluia! Eu nunca me esqueço daquele hino, sossegai. Mestre, chegou a bonança. Mestre, não se te dá que morramos. Eu aprecio muito aquele hino que mostra sossegai. Fique tranquilo, confie, porque a fé vence as barreiras. Onde está a vossa fé? A fé confia na providência divina. A fé verdadeira confia na providência divina. O Senhor operou este milagre com o objetivo de trazer a lembrança deles, que eles estavam incrédulos no último milagre, que não era só de milagre, eles viviam também através das lutas e provações. Até mesmo Pedro, na sua iniciativa, foi audacioso, ele tomou a iniciativa dentre os discípulos, andou sobre as águas, amém? Quer andar sobre as águas? Talvez você possa conseguir. Não é isso que queremos dizer, que você vai andar pelas águas. A cidade de Londrina entra ali no lago Igapó, vai tentar andar sobre as águas. Jesus prometeu. Não é essa a interpretação para este momento. A Bíblia, ela deve ser interpretada da maneira correta. Aqui nos ensina como vencer os medos, como vivermos pela fé em Jesus. Aproximaram-se do Mestre. A fé também acredita no impossível. Para eles, ao olhar para o vento, para a tempestade, seria impossível atravessar com o barco até o outro lado do mar. Para eles seria impossível sobreviver de tamanha situação que aos seus olhos humanos era impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Você pode vencer os seus medos pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz para nós: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quando eles sentaram-se, Jesus falou e o vento se acalmou. Os milagres deveriam despertar em nós esta consciência de que Jesus está conosco em todos os momentos. As provações, a sua fé vai ser provada. Onde está a vossa fé? No mundo? Na vacina que vai chegar? Na abertura das fronteiras? Vai melhorar as coisas? A tua fé está nas coisas deste mundo? Meu amado, certamente você vai se decepcionar. Deposite a sua fé inteiramente na graça que há em Jesus Cristo, o Senhor. Para concluir esse devocional, gostaria de dar uma ilustração da corrida do século entre Roger Bannister e John Landy. Estes dois corredores tiveram uma disputa acirradíssima em 1954 no Canadá. Uma disputa que era muito próxima. John Landy, neste momento, dominava a corrida. A poucos metros da chegada, ele distraiu-se, olhando para o lado. No momento que ele olhou para o lado, Roger Bannister passou por ele. Naquele exato instante que ele olhou para o lado. Ele estava olhando para o seu oponente. Onde o meu oponente está? De repente, o oponente passou ele, a poucos metros da chegada. Na entrevista, ele disse: se eu não tivesse olhado para trás ou para o lado, eu teria vencido a corrida. Ele usou até a comparação dizendo: a mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Eu olhei para trás e virei uma medalha de prata ou bronze. Então, naquele momento, este homem, uma corrida que ficou para a história como a corrida do século, ele perdeu a poucos metros da chegada. O vencedor, Roger Bannister, disse: no momento em que ele olhou para trás, ele ficou desprotegido contra mim e assim perdeu uma valiosa fração de segundos. E a minha resposta foi dar 2 passadas e assim passar por ele a 70 metros do fim. Meu amado, essa ilustração é simples, objetiva, mas quer nos trazer a lembrança de que Pedro tirou os seus olhos de Jesus por alguns momentos e assim
perdeu a bênção de andar sem afundar no mar. Uma das maiores tentações da vida cristã é a preocupação no que as outras pessoas estão fazendo, como essa corrida representa para nós, a corrida do século. O recorde mundial foi batido naquele momento. O nome de Roger Bannister ficou para a história, porque ele perseverou, não teve medo do seu oponente. Mas, aplicando para as nossas vidas espirituais, ao focarmos nas coisas do mundo, ao focarmos no que o mundo nos apresenta, temos medo. E o medo nos dominando, vamos perder as bênçãos de Deus. Repito a frase novamente. Quando tiramos nossos olhos de Jesus, fracassamos espiritualmente. Então precisamos manter o foco nas expectativas corretas em Jesus Cristo, a confiança firmemente em Jesus. Essa atitude é essencial para vencermos o medo, os medos reais, os medos imaginários, os medos desconhecidos, não sabemos. Venceremos porque somos mais vencedores em Jesus. Então não tire os olhos de Jesus, o seu Salvador. Meus amados irmãos, não tire os olhos de Jesus, o seu Salvador. Continue olhando para Cristo e vivendo para a glória de Deus. Gostaria de agradecer todos os que estão nos apoiando neste canal. Que Deus abençoe os novos inscritos que chegaram. Sejam bem-vindos. Que Deus possa abençoar, encorajar você, edificar a sua vida com estas mensagens da Palavra de Deus. Aos nossos visitantes que estão visitando o nosso canal, que Deus te abençoe também. E seria uma bênção você, junto conosco, continuarmos nesta jornada de edificação, compartilhar da palavra e viver para a glória de Deus. Então, querendo apoiar o nosso canal, inscreva-se e certamente isso vai nos ajudar na divulgação e também na distribuição da palavra. Graças a Deus, essa palavra tem chegado aos corações de muitas pessoas, atendido pessoas também que estão privadas de ter acesso a este canal pela internet, mas Deus tem alcançado esses corações também para a glória de Deus. Então que Deus te abençoe e te guarde. Viva pela fé e não pelo medo. Vamos orar para que Deus nos abençoe e assim possamos vencer pela fé. Senhor Jesus, meu mestre, meu rei, como discípulo do Senhor, certamente naquele barco eu teria medo também. Quantos medos que me atormentam, dia e noite. Mas nesta palavra o Senhor me ensinou, meu Pai, que eu não devo andar assustado, com medo, que eu não devo, meu Pai, me acovardar como um verdadeiro discípulo diante das situações, mas que eu devo me aproximar do Senhor. A proximidade com o Senhor, meu Deus, o Senhor me ensinou nesta palavra, que é o essencial para a vida cristã. Então nos ajude também os nossos amados ouvintes, todas as pessoas que estão agregando conosco, recebendo esta palavra, onde quer que ela seja compartilhada, que ela seja uma bênção para as pessoas, livre-as dos medos, que como discípulos do Senhor, certamente teríamos medo, ou até mesmo nos assustaríamos naquele momento, naquele barco em meio à tempestade. Mas o Senhor nos ensinou nesta palavra que nós devemos, meu Pai, aproximarmos do Senhor para assim vencermos os medos que tanto nos atormentam. Por favor, meu Pai, nos abençoe. Abençoe nossos amados ouvintes que receberão estas palavras, que elas, meu Pai, venham encorajar os teus seguidores. Venha trazer a lembrança também aos pecadores que têm medo da morte eterna, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então, meu Pai, abençoe cada um destes, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Se você tem medo da morte eterna e ainda não tem a certeza da salvação em Jesus, você vai encontrar nesse canal instruções da palavra de Deus, convertidos ou convencidos. Uma viva esperança e outras mensagens que são especialmente para aqueles que têm o medo da morte e ainda não têm a certeza da salvação. Então que Jesus te abençoe, que você encontre em Jesus essa salvação,
Tome essa decisão e siga a Cristo pela fé, vencendo os medos e as incertezas da vida. Deus te abençoe e te guarde, e um grande abraço e até a próxima.